Olá, amigos e irmãos do canal do Conceito Bíblico. Olha eu aqui mais uma vez com você. Me chamo Adriano Viana e quero convidar você a se inscrever nesse canal Conceito Bíblico, que tem o objetivo de estudar a Bíblia como um todo e especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse dentro do contexto histórico e usando também o método historicista das profecias. Convido você a assistir conosco essa série especial que nós estamos fazendo aqui sobre Apocalipse 13. Isso realmente poderia acontecer. E estamos dentro de um tópico conhecido, um tópico que nós estamos estudando. Já estudamos sobre o Antigo Papado, já estamos estudando agora e estamos para encerrar. Estudamos sobre o Moderno Papado e a cura da ferida mortal e estudamos alguns eventos históricos que têm contribuído e está contribuindo para o processo de cura da ferida mortal que foi dada ao papado em 1798, em plena Revolução Francesa. Essa ferida dada por Alexandre Bastier, essa ferida em plena Revolução Francesa, em que o Papa da época, Pio VI, foi levado para cativeiro e lá morreu. Tá? Foram tirados todos a maioria dos direitos do papado e que essa ferida está vagarosamente, sendo curada. Essa oportunidade está sendo dada, a gente está analisando a história e vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Estudamos sobre a democracia e o Estado laico, e estudamos também sobre o Tratado de Latrão 1929 entre o Vaticano e o poder ditatorial de Benito Mussolini. E estamos há uns 3 vídeos estudando sobre a concordata com a Alemanha. O tema geral desses vídeos sobre a concordata com a Alemanha é a cura da ferida mortal, o Vaticano e a concordata com a Alemanha, e hoje parte 4 e última, ok? Parte 4. Nós estamos analisando, essa questão e mostrando aí como a igreja se enquadra perfeitamente naquela descrição profética de que ela é como um camaleão que se adequa ao ambiente, seja lá qual for. E em contraposição, já falei aqui nos vídeos anteriores, sobre o Tratado de Latrão. Pois é, em contraposição ao Tratado de Latrão, a concordata estabelecida entre o Vaticano e a Alemanha de Hitler, ele não consolidou a Igreja Católica como a religião estatal. Fique bem claro isso. Não consolidou a religião católica como a religião estatal. Isso teria sido impossível, uma vez que 2/3 do povo alemão eram protestantes. Contudo, o primeiro artigo da concordata garantiu liberdade de profissão e prática pública da religião católica. Além disso, foi concedida à Igreja liberdade para administrar e regulamentar seus próprios negócios independentemente e dentro da estrutura de sua própria competência, publicar leis e ordenanças obrigatórias a seus membros. O artigo 3 dessa concordata assegurou a troca de embaixadores, núncios, que é conhecido como núncios na esfera católica, entre a Alemanha e o Vaticano. O artigo 4 dessa concordata outorgou à Igreja a liberdade de publicar instruções, ordenanças, cartas pastorais, boletins diocesanos oficiais e outras decretações relativas à orientação espiritual dos fiéis, propagandas pelas autoridades eclesiásticas no âmbito de sua competência, sem impedimento. E, de modo geral, vários artigos favoreceram Hitler. O artigo 16, por exemplo, declarava, dessa concordata, antes de os bispos assumirem suas dioceses, devem fazer um juramento de lealdade ao representante do Reich no estado em questão ou ao presidente do Reich, de acordo com as seguintes palavras: diante de Deus e dos santos evangelhos, juro e prometo, como é próprio de um bispo, lealdade ao Reich alemão e ao Estado. Aí diz o nome do Estado alemão, é inserido ali. Juro e prometo honrar e governar legalmente, honrar o governo legalmente constituído e fazer com que o clero, na verdade o gesto é assim, fazer com que o clero de minha diocese o honre, na realização de meu ofício espiritual e em meu zelo pelo bem-estar e pelos interesses do Reich alemão, irei me esforçar para evitar todos os atos prejudiciais que possam colocá-lo em perigo. Então Hitler desejava neutralizar o poder político do clero alemão. E para conseguir isso, ele valeu-se do artigo 32 da concordata, a qual declarava que
A Santa Sé prescreverá regulamentos para que os clérigos e os membros de ordens religiosas não pertençam a partidos políticos e não se engajem em suas atividades. Um dos resultados da concordata foi a extinção do Partido do Centro Católico. Aquele mesmo que elegeu lá Hitler foi o mesmo que depois vem e extingue, o Partido do Centro Católico. E Schroeder declarou o seguinte: o Partido do Centro se desintegrou com uma velocidade tão grande que surpreendeu até os socialistas nacionais, que foram os nazistas. Por outro lado, o artigo 21 dessa concordata beneficiou a Igreja, pois estipulou que a instrução religiosa católica nas instituições de ensino elementar, avançado, secundário e técnico constitui uma porção regular do currículo e deve ser ensinada de acordo com os princípios da Igreja Católica. Então esse artigo também deu ao clero autoridade sobre a escolha de livros para a instrução religiosa em escolas públicas e o direito de investigar se os alunos estão recebendo instrução religiosa de acordo com os ensinos e as exigências da Igreja Católica. Então, a maioria das pessoas não está ciente do papel crucial que o Vaticano desempenhou ao ajudar Hitler a obter o poder na Alemanha. Por ser um exímio político, Hitler provavelmente ele teria cumprido sua meta de alguma outra forma, ainda que não tivesse sido por intermédio do papado. Historicamente, porém, é fato que a ansiedade do Vaticano para estabelecer uma concordata com a Alemanha foi um fator-chave em que levou Hitler ao poder. Então, esse líder nazista fez reviver um tipo de governante autocrático com o qual o papado historicamente estava acostumado a lidar. E naquela ocasião o mundo mal podia imaginar que as terríveis atrocidades que seriam cometidas por Hitler, poderia imaginar essas atrocidades, ele poderia ser cometido por Hitler na Europa. Tá? Então o relacionamento do Vaticano com a República de Weimar e com Hitler remete a uma importante mudança da política papal no que diz respeito às nações democráticas. Então essa mudança se pauta no fato de que o Vaticano compreendeu que o ataque verbal à democracia e ao liberalismo político não o levaria a lugar algum. Em virtude disso, ele passou a buscar maneiras de alcançar seus objetivos políticos no contexto do processo democrático. Em resumo, durante o século XIX, o Vaticano orientou seus membros a não participar do processo democrático. Ele chegou ao ponto de dizer que o ato de votar era pecado. Entretanto, pouco depois, o papado se uniu ao processo democrático, permitindo a organização até de partidos políticos católicos, cuja abordagem estivesse alinhada com a política do Vaticano. Então, o confronto entre Brunel e Eugênio Pracely explicita o fato de que o Vaticano não poderia aceitar um político católico que colocasse a Constituição e as leis de seu país acima das leis ou exigências da Igreja Católica. E por fim, o papado esteve disposto a sacrificar até seu próprio partido político, pois com isso alcançaria um de seus principais objetivos, a saber, uma concordata com a Alemanha de Hitler. Então, meu propósito, ao partilhar com você essas informações, ou essa descrição do relacionamento entre o Hitler e o Vaticano, bem como entre Mussolini e o Vaticano, é apresentar o seguinte: o papado como um agente expressivo na política mundial ao longo do século XX. Então não é minha intenção, digamos, colocar o Vaticano em posição difícil, uma vez que só temos uma perspectiva completa dos fatos depois que eles ocorrem. Tendo em vista, embora houvesse sinais de advertência do que estava para acontecer na Alemanha de Hitler durante o início da década de 1930, ninguém poderia ter previsto o Auschwitz, o Dachau, o aniquilamento de 6 milhões de judeus. E Klaus Schroeder notou que, abre aspas, enquanto os seres humanos não tiverem a capacidade de prever o futuro, nem defensores nem oponentes poderão ser inteiramente censurados por basearem suas decisões em experiências e padrões anteriores, em vez de se espelharem na figura de um homem que, à sua própria maneira, foi sem dúvida um tipo que aparece uma vez a cada 100 anos. Fechados. Por ora, basta um só exemplo da crescente influência do Vaticano na política global durante o século XX.
nós estamos vendo isso, né? Como o Vaticano foi construindo os seus degraus, foi subindo, e a gente está vendo diante dos nossos olhos como essa ferida está sendo curada. E essa oportunidade hoje está sendo dada por protestantes, evangélicos, pentecostais, que eles fazem concessão, tamanha concessão, que até os próprios católicos se surpreendem de olhar e surpreende assim, a velocidade com que está acontecendo, tá? E a gente vê como a igreja, ela se adequa certamente àquela profecia que a imagem apresenta aqui, com a aparência invariável de um camaleão, assim é o Vaticano, assim é o papado. Ela se adequa à política de cada época e faz com que essa política atenda os seus interesses. Espero que tenha ajudado vocês, esses pequenos lampejos, esses pequenos vislumbres que nós tivemos aqui dentro desse tema. A cura da ferida mortal, o Vaticano e a concordata com a Alemanha, para mostrar para você como a Igreja Católica ela se adequa a cada momento, seja em governos tirânicos, seja em democracias ou em outros tipos de governo, eles se adequam e fazem com que aquele tipo de política se adeque à sua política mundial. Tá? Te aguardo no nosso próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre agora, no próximo vídeo, o Vaticano e a queda do comunismo. Já vamos chegar quase próximo da nossa época, né? Dos nossos dias, quase próximo dos nossos dias. Quando Ronald Reagan vai até João Paulo II e ali num plano terrível derruba o partido, derruba na verdade as ideias do Partido Comunista, ou a antiga União Soviética cai, tá? Vai ascender então Rússia, que antigamente era a União Soviética, hoje conhecido como Rússia. Também de uma santa que a revista Time na época colocou na primeira capa, a Ruling Alliance, a Santa Aliança entre os Estados Unidos e o Vaticano. E vocês vão ver como vai crescendo a influência e o poderio do papado no mundo, ok? Te aguardo no nosso próximo encontro, que o Senhor te abençoe e te guarde. Encerramos com aquela nossa frase. O conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Fique com a Bíblia, interprete a Bíblia, principalmente as profecias bíblicas baseadas no historicismo, e você não será enganado. E você vai saber exatamente o que está vivendo nos dias atuais. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.